Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma reflexão. Nós estamos dentro de uma série de mensagens, Como Seguir Bem Quando Tudo Vai Mal, e a nossa proposta é de analisar as bem-aventuranças como dicas, como ensinos de Jesus para cada um de nós, pessoas que desejam seguir a Ele, e dessa forma nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo aquilo que Jesus disse que aconteceria na vida do cristão, na vida das pessoas, e especialmente como lidar com essas coisas, né? Quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós encontramos uma considerável, muitos livros, né, escritos a respeito desse sermão, e um deles que eu gosto muito é do pastor John Stott, e ele diz que certamente o Sermão da Montanha é o ensino mais conhecido de Jesus, e as bem-aventuranças está dentro do Sermão da Montanha, mas ele é o menos praticado. E supõe, né, nessa maneira de pensar, que se nós seguíssemos os ensinos de Jesus e se de fato apenas a igreja, porque é um sermão direcionado a pessoas que querem seguir a Ele, a Jesus, mas se apenas a igreja fizesse isso, seguisse os mandamentos de Jesus da forma como ali ele descreve, certamente o mundo que nós vivemos seria diferente. Isso porque o caráter da pessoa que segue a Jesus, de acordo com o Sermão da Montanha, ele é extremamente comprometido com a causa de Deus, mas isso implica em cuidar das pessoas, em respeitar as pessoas, enfim. Eu faço essa introdução hoje porque nós vamos falar exatamente sobre o versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Então, Mateus capítulo 5, verso 6, aonde nós lemos o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos questionando quem seriam essas pessoas que estão com falta de, de suprimento da justiça, né? E talvez, apressadamente, nós cheguemos à conclusão de que essas são as pessoas que são, de alguma forma, minoria, ou de alguma forma elas estão sendo preteridas nos seus direitos, elas estão sendo deixadas para trás naquilo que seria o direito delas. E eu quero dizer, então, que talvez, apressadamente, nós pensemos que essas pessoas são aquelas que fazem parte de grupos minoritários e que, de certa forma, o cristão deveria se engajar em causas sociais para procurar resolver essa situação. Mas antes que a gente chegue nessa conclusão, é necessário que a gente lembre um pouco do que aconteceu até aqui. As bem-aventuranças, elas não são características soltas, ou seja, eu posso ou eu estou simplesmente vivendo como alguém que tem fome e sede de justiça e as outras não estão relacionadas comigo. Na verdade, o entendimento de alguns autores, um deles é Martin Lloyd Jones, ele diz que as bem-aventuranças, elas na verdade são como estágios da nossa vida. Então, você começa a vida cristã sendo humilde de espírito. Não é possível começar a vida cristã em uma outra posição. Nós sempre, todos nós, começamos com uma pobreza de espírito, ou seja, com um reconhecimento de que nós não temos em nós as qualificações que nos habilitam a viver com Deus. Logo depois disso, ou como consequência disso, eu sou levado a chorar, eu sou levado a lamentar a vida que eu levo ou levei e também a vida daqueles que estão próximos a mim. Então, veja que o primeiro aspecto é um aspecto totalmente particular. O segundo, ele já começa a abrir os nossos olhos para aquilo que acontece ao nosso redor, ou seja, a vida das outras pessoas nos impacta. E aí nós entramos dentro da característica de ser manso, ou seja,
alguém que tem a capacidade de aprender, alguém que tem a capacidade de reconhecer a sua condição, mas que não age contra aqueles que não entenderam isso, ou que age da forma correta. Na verdade, essa é a postura, né? O manso não é aquele que fica em busca de uma justiça própria, de um reconhecimento de si. Ele é, na verdade, alguém que está já entendendo que deve lutar pela causa de Cristo. E aí, o próximo passo disso, então, é ter fome e sede de justiça. Se a primeira bem-aventurança ela está falando muito aquilo que é nosso particular, quando nós chegamos aqui na metade, nós já estamos falando sobre o nosso contato com o mundo, a maneira como o cristão vai lidar com as pessoas e aquilo que vai tomar o nosso coração, aquilo que vai nos conduzir na nossa busca por Deus e pelas coisas. Então a gente vai definir aqui, em primeiro momento, o que é esse ter fome e sede, né? E especialmente porque o texto diz que essas pessoas elas não têm fome e sede de comida e de bebida, mas a analogia ela é muito própria, porque alguém que está com fome, alguém que está com sede, essa pessoa ela não se importa necessariamente com outras coisas. Se você chegar para alguém que está passando fome, de fato, e oferecer para ela um carro novo, é provável que o carro não faça nenhuma diferença, a não ser que ela possa trocar esse carro por alimento. Mas fora isso, a maior preocupação dela naquela situação, naquele momento, é de suprir a sua necessidade física. A mesma coisa acontece com a água. O que Jesus está dizendo, então, é que esse alvo que nós temos hoje na nossa reflexão aqui, ele tem que ser algo de fato buscado com muita força, com a nossa energia toda e talvez eu possa dizer aqui, sem exagero, que essa deveria ser, ou esse deveria ser o assunto que ocuparia a maior parte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e dos nossos sonhos, tá? Então, nós começamos, como eu disse, procurando entender o que significa justiça aqui nesse versículo. E no Novo Testamento nós podemos falar do uso da palavra justiça de três maneiras. Uma maneira legal, ou seja, relacionada com a lei, uma maneira moral e uma maneira social. A primeira, que é a legal, ela se refere a nossa, especialmente a nossa postura ou a maneira como Deus nos vê. Nós falamos sobre isso na escola dominical, quando nós falamos sobre justificação pela fé. Então, a justificação aqui, ou a justiça nesse sentido, é aquela da parte de Deus, da perspectiva de Deus, que precisa ser satisfeita. Se Jesus estivesse falando para pessoas que nunca ouviram do Evangelho, para pessoas que não o conhecem, essa seria a justiça necessária a ser falado. Então, quando nós falamos sobre com alguém que não conhece Jesus, é importante que a gente fale dessa justiça, que significa que existe uma lei a ser seguida, essa lei, a lei de Deus, existe um juiz, que é o próprio Deus, e existem pessoas que deveriam cumprir essa lei e que descumpriram, que somos nós. Então, é essencial quando nós começamos uma conversa com alguém a respeito de Jesus, falar a respeito disso, falar a respeito da justiça de Deus, da nossa iniquidade e de como Jesus é o meio ou o agente importante aqui para que a justiça dele seja imputada, transferida para cada um de nós. E da forma como, e o porquê então que Jesus morre na cruz, levando os nossos pecados. Então o primeiro aspecto da justiça é esse. E se nós estivermos, como eu já disse, falando para pessoas que não conhecem a Jesus, é essencial que a gente fale sobre isso, porque nós estamos falando aqui sobre a satisfação
de um acordo, né, com Deus, de uma nova postura, um novo status diante de Deus e que vai levar a gente a já satisfazer parte dessa fome que a gente tem. Porque é possível que pessoas estejam vivendo e procurando satisfazer justiças de várias formas, mas nós aqui estamos falando de satisfazer uma justiça que não é baseado no Código Penal brasileiro, mas nós estamos falando sobre uma justiça que é daquele que criou o universo. Então, é primeiro importante que a gente tenha um entendimento de que a satisfação do nosso coração, o conforto do nosso coração vai nascer ou vai existir quando nós estivermos desfrutando da justiça que procede de Cristo. Então esse é um primeiro aspecto a gente entender. Existe também no Novo Testamento o conceito de justiça como retidão moral, como alguém que vive uma vida moral correta. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre caráter, nós estamos falando sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos, sobre o padrão de ação que nós temos em nos relacionar com outras pessoas, a forma como nós fazemos os nossos negócios, a forma como nós lidamos com essas diversas questões. Nesse sentido, a justiça também ela implica na forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, a ideia, né, do Novo Testamento, ali, especialmente dos fariseus, é que eles eram justos porque eles cumpriam a lei de Deus. Mas eles acabaram transformando essa justiça em ritos religiosos, né? Jesus diz que nós devemos exceder em muito a justiça dos fariseus, porque os fariseus eles cumpriam o que estava no papel, mas o seu coração estava distante de Deus. Então, nós cumprimos com o nosso coração dependente de Deus. Segundo John Stott, que eu já citei nessa mensagem, essa é a fome que nós temos, essa é o que move a fome e a sede daqueles que estão seguindo a Jesus. Para terminar aqui, eu quero falar ainda sobre a justiça social, e essa sim se relaciona com causas sociais, com pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão em grupos minoritários, ou ainda nós podemos falar de situações de desarranjo social, alguém que é menos favorecido financeiramente, ou como nós temos também experimentado uma série de reflexões nos últimos meses com relação à cor da pele, né, à raça que a pessoa pertence, e enfim, a justiça social ela implica em assistir aqueles que estão menos favorecidos. A Bíblia fala sempre sobre viúvas e órfãos, né? A ideia ali não é que só esses dois grupos de pessoas deveriam ser assistidos, mas que pessoas que estão em uma condição de fragilidade devem ser acompanhadas e cuidadas por aqueles que são discípulos de Jesus. E a pergunta que eu preciso fazer agora, depois de trazer essa definição, é: quem são essas pessoas que estão com fome e sede de justiça? E a resposta, se ainda não ficou clara, eu espero deixar bem claro agora, é que todo discípulo de Jesus deve ser alguém caracterizado como uma pessoa que tem fome e tem sede de justiça. Por quê? Porque a fome e a sede de justiça necessariamente não significa ser motivada por uma condição histórico, social que eu vivo. Ou seja, eu preciso de justiça porque eu estou passando por um processo, né? Alguém me processou ou eu fui roubado por alguém me enganou. Não é nesse sentido histórico, mas a fome e a sede de justiça é de todo aquele que deseja que o reino de Deus se manifeste nessa terra, trazendo a sua justiça e demonstrando a sua justiça em várias implicações. A primeira delas, como eu disse, é no nosso relacionamento com Deus. Então,
através da justificação de Jesus. A segunda é através de uma condução de Jesus, através do Espírito Santo, né, na nossa vida, que nos leva a ter uma vida de retidão, ou seja, o meu caráter ele é trabalhado, ele é lapidado, ele assume a forma do comportamento, do pensamento de Jesus Cristo. Então, eu tenho fome e eu tenho sede de que, que o meu caráter seja de fato o caráter de Jesus. Então, eu não posso deixar de ter o desejo, a vontade de seguir a Deus nesse mundo como Jesus seguiu, como Jesus viveu. E num terceiro momento, e aqui não é terceiro porque é menos importante, é simplesmente para a gente entender, naturalmente, se eu tenho paz com Deus e se eu tenho desenvolvido esse caráter de alguém que busca viver numa retidão, não uma religiosidade, não fazendo ritos, mas o meu coração está envolvido nisso, em ser uma pessoa melhor. Naturalmente, eu vou olhar para as pessoas, para os meus semelhantes, e vou entender a importância de me engajar nas causas que vão trazer melhoria de vida para essas pessoas. Percebe o movimento? O movimento começa com uma tomada de consciência. Eu sou um pecador que recebi gratuitamente da parte de Jesus a paz com Deus. Como eu recebi essa justiça, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu não quero mais ter na minha vida, na minha experiência, de certa forma, eu ser o promotor de injustiças nesse mundo. E isso eu faço através do meu pecado. Então, quando eu cometo um pecado, eu não cometo um pecado só para mim. Esse pecado ele afeta as outras pessoas. É por isso que eu busco uma vida de retidão. É por isso que eu busco uma vida que seja moldada a partir do que Jesus fez, a partir da forma como Jesus viveu. Porque se o meu pecado afeta as pessoas de maneira negativa, a minha obediência a Deus também vai abençoar as pessoas. E aqui entra o terceiro aspecto dessa fome de justiça, que é a justiça social. Então, e aqui eu preciso fazer esse alerta, irmãos, eu vejo que é muito mais fácil, ou talvez um caminho que muitas pessoas seguem, que acaba confundindo que justiça social, engajamento social, é a mesma coisa ou é só nisso que se resume o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Eu estou falando aqui de 3 aspectos da justiça, segundo o Novo Testamento, e que nesse tempo que nós temos, e também provavelmente pela minha capacidade, não vão ser expostos todos os aspectos. Mas veja que já é muito mais do que dizer que o cristão simplesmente deve ser aquele que leva a cesta básica para alguém. O cristão ele não leva a cesta básica para alguém, ele leva dignidade para alguém. Então perceba que é bem diferente. Porque quando nós levamos só a cesta básica, e existem muitos grupos que fazem isso e talvez façam até melhores do que as igrejas, eu não estou falando da nossa igreja específica, mas de igreja de modo geral, porque o pessoal se envolve e leva lá a cesta básica com uma série de itens, mas essas cestas básicas são levadas para que a glória pessoal apareça, para que a generosidade pessoal apareça, para que, de certa forma, uma crise de consciência seja tirada. Então não é assim que funciona. Quando nós falamos sobre ter fome e sede da justiça, nós estamos falando de sede e fome da justiça de Deus, nós estamos interessados em, além de oferecer uma assistência e de nos engajar numa causa social, de tirar a pessoa dessa condição. Em primeiro lugar, levando essa pessoa a mensagem para que ela tenha paz com Deus. Então, se eu levar só o alimento, não vai adiantar, porque a maior fome que o ser humano tem é a fome de saciar esse buraco no peito que nós temos com relação ao relacionamento com Deus. Então,
eu posso até levar a cesta básica porque alguém que está com fome não ouve se você falar. Então, você alimenta essa pessoa, o corpo dela. Depois, nós precisamos alimentar a vida espiritual dessa pessoa, apresentando aquilo que Jesus fez e essa justificação que vem da parte de Deus. E depois, nós vamos dedicar a nossa vida em ajudar essa pessoa a ter um caráter transformado. Trabalhar dignamente, né? Cuidar dos entes familiares, colocar as crianças na escola. Nós entendemos que para que uma pessoa se desenvolva, ela precisa ter educação, então ela precisa ir na escola, ela precisa ser levada num posto de saúde, e aí sim as coisas são desenvolvidas. Na minha maneira de entender, irmãos, isso nunca é separado, porque não é possível que eu esteja buscando paz com Deus deixando o meu irmão passar fome, o meu semelhante passar fome. Não é possível que eu esteja tão ocupado em ter um caráter moral para que as pessoas olhem e falem, nossa, realmente ele tem uma postura, né, de alguém que é um verdadeiro cristão, e não estar preocupado com o que Jesus fez para mim. E ao mesmo tempo não me preocupar com aquilo que está acontecendo com as outras pessoas. Veja que não é possível a gente aderir somente a um aspecto. A fome que nós devemos ter, que todo cristão tem que ter da justiça de Deus, é uma fome que parte do nosso relacionamento com Deus, da forma como eu lido comigo mesmo e da forma como eu vou lidar com as outras pessoas. Se em algum momento nós deixamos para trás algum desses aspectos, nós estamos falhando. Nós estamos deixando para trás aquilo que é importante. Eu queria apontar aqui para você ainda o texto de Mateus capítulo 6, o verso 33. Eu pensei em trazer esse texto para você para que fique ainda mais claro aquilo que eu estou dizendo. Então, nesse texto, Jesus diz assim, é o mesmo sermão, tá? Do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está fazendo o Sermão da Montanha. O texto que eu vou ler agora, 6:33, aonde diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, Jesus vai dizer que, de fato, a missão da nossa vida é buscar a justiça. Se a missão da nossa vida é buscar a justiça do reino de Deus, isso significa que nós devemos ser pessoas famintas, sedentas, ter o desejo profundo de satisfazer o nosso coração e a nossa vida exatamente naquilo que Deus pode fazer. Espero que tenha ficado claro para você a ideia do que nós estamos trazendo hoje. E eu quero caminhar agora para uma conclusão, e essa conclusão também em termos de algumas aplicações. A primeira delas, na verdade, não é bem uma aplicação, é uma pontuação, eu diria assim, que é a seguinte. Neste mundo, irmãos e irmãs, a nossa fome e a nossa sede de justiça nunca serão plenamente satisfeitas. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá o pecado. Enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá pessoas que ainda não foram justificadas ou não foram alcançadas pelo Evangelho. E enquanto nós estivermos nesse mundo, o nosso caráter vai ser trabalhado. O nosso pensamento, as nossas intenções, né? E por causa do pecado, por causa da inimizade com Deus e por causa de um caráter duvidoso, sempre nesse mundo haverá injustiças sociais. Mas isso não significa que nós não devemos ou não devamos nos comprometer, nos envolver com essas causas e fazer o máximo que é possível da nossa parte para que isso seja amenizado. Porque pode ser que nós não vamos resolver a situação de todas as pessoas. E eu diria que nós não vamos resolver a situação de todas as pessoas. Mas à medida que eu me comprometo em orar, em pregar o Evangelho para uma pessoa, e a partir daí discipular essa pessoa, ensinar ela o caminho do Senhor, socorrê-la nas suas necessidades físicas,
essa pessoa mudou, a família dela mudou e, consequentemente, as pessoas que estão em volta dela passam a ter uma realidade diferente. O que eu quero dizer é que talvez nós podemos cair numa espécie de perfeccionismo, achando que a gente tem que fazer tudo nessa vida, e aí a gente acaba se frustrando porque a gente não consegue e a gente desiste. Não é assim que funciona. Eu digo isso porque não é incomum a gente encontrar pessoas, por exemplo, que resolvem ajudar uma família que está passando por necessidade. Então vai lá, promove uma cesta básica, arrecada móveis e tudo mais, leva para essa pessoa. Passado um mês, chega lá, a pessoa continua na mesma situação. 2 meses, a mesma situação. E aí, aquele que estava tentando promover uma melhoria, se cansa e diz, porque na verdade eles são todos mesmos, eu não posso usar a palavra aqui que a gente fala, mas é um bando de desocupado que não quer nada com nada e eu vou cansar, eu não quero mais saber disso. É exatamente com esse tipo de gente, com essa situação, que a gente não pode desistir. Porque perceba que talvez as coisas não são resolvidas exatamente porque nós estamos tratando só o final da consequência, que é a miséria física. Quando nós não tratamos da miséria espiritual, quando nós não tratamos da miséria moral, a miséria física, ela vai permanecer, ela vai continuar. Eu diria que é impossível que a gente resolva a miséria física se nós não dermos suporte espiritual, moral para as pessoas. Mas isso também é um processo, né? Então, como uma primeira reflexão ou aplicação para nós, é que nós não podemos ou não devemos desistir. Nossa fome não pode ser satisfeita por frustração. Já que eu não consegui realizar, já que eu tentei e não consegui, já que eu acionei a minha igreja e ninguém se importou com essa causa, então eu estou abandonando tudo, eu vou fazer greve de fome. Não é possível fazer isso. Nós precisamos continuar engajados naquilo que é a vontade do Senhor. Uma segunda reflexão é que talvez nós, durante a nossa vida, já estivemos na posição de pessoas que foram pisoteadas, pessoas que foram magoadas, pessoas que foram injustiçadas. E isso deveria ser resolvido no primeiro aspecto, que é quando nós resolvemos a nossa justiça ou a nossa posição diante de Deus. Isso deveria ser suficiente para qualquer mágoa, angústia ser resolvido, mas é possível que não aconteça. E aí nós precisamos tomar muito cuidado para que os meios que nós usamos, o nosso comportamento, a maneira que nós lidamos com as outras pessoas, não seja também injusto. Porque se eu tenho que ter fome e sede de justiça, está implícito aí que eu não posso ser alguém que promove ainda mais injustiça, ainda mais aflição. Se eu estou com fome e sede de justiça, eu preciso ser alguém que aproxima as pessoas da verdade. Mas quando eu ensino essa verdade de maneira equivocada, eu estou afastando essas pessoas. Então eu estou sendo utilizado, eu sou um instrumento para promover a injustiça. Quando eu sabendo que devo ter uma postura, um caráter parecido com o de Jesus, eu sou injusto, ou seja, eu vivo de uma maneira corrupta, as minhas atitudes são corruptas, enfim, eu estou promovendo a injustiça, não a justiça. Então eu preciso parar com isso também. E a consequência é que se eu sou injusto, como eu já disse, o meu pecado vai trazer penalidade sobre outras pessoas. Porque você pode até pensar assim, né? E já foram feitas várias pesquisas, você pode procurar na internet aí para ver. Uma delas que eu me lembro era a seguinte: o repórter chegava e perguntava para
para alguém na rua, o que você acha, né, de, de alguém que rouba outra pessoa? E a pessoa esbravejava dizendo, onde já se viu, né, não pode fazer uma coisa dessa e tal. E aí o repórter caminhava um pouquinho para tirar a atenção da pessoa e depois ele perguntava se algum dinheiro fosse deixado, um dinheiro público, né? Um dinheiro que não tem nome, que não está dentro de uma carteira com um documento, se a pessoa pegaria ou não. E todos disseram que pegaria. Qual que é a ideia da reportagem? Quando nós falamos, quando nós colocamos, de certa forma, algo moral, olha, essa carteira aqui é do fulano de tal, você pode pegar esse dinheiro? A pessoa fala, não. Mas a partir do momento que o dinheiro é público, as pessoas podem pegar. E a conclusão disso era dizer que o dinheiro que políticos, alguns roubam, é público. Então, quando esse político não olha para esse dinheiro tendo a minha face, a sua face, a face das pessoas que precisam, ele pode pegar, porque afinal de contas não tem nome, ou ele acha que pode pegar. Isso também acontece com a gente. Então nós precisamos entender que, em segundo lugar, não é porque nós passamos por alguma situação de injustiça que nós temos o direito de agir de forma injusta com outras pessoas. E se nós estamos seguindo a Jesus, nós precisamos cuidar para que as nossas atitudes não sejam promotoras de injustiça para outras pessoas. E por fim, eu quero terminar uma última reflexão aqui, dizendo que eu não sei se você já teve doente em alguma situação em que você comia, você mastigava a comida, mas você não sentiu o gosto. De certa forma, quase toda gripe que a gente tem faz isso, né? Dizem que o Covid, né, o Covid-19 também faz isso com as pessoas. Então você mastiga e pode ser a melhor comida de todas e não tem gosto nenhum. Eu penso que talvez nós perdemos o gosto do Evangelho, nós perdemos o gosto da vida com Deus, porque nós estamos, de certa forma, mastigando coisas que não são o que a fome e a justiça exigem. O que eu quero dizer com isso? Talvez nós não temos energia nenhuma espiritual, desejo de fazer as coisas, porque nós estamos tão preocupados com aquilo que é temporal, com aquilo que é passageiro, com, por exemplo, a logomarca da nossa igreja, com o status que nós temos perto de outras igrejas, com coisas minúsculas que podem acontecer dentro da convivência da comunidade, que nós esquecemos que de fato a nossa fome e a nossa sede deve ser da justiça de Deus. Talvez nós estamos até com dor no maxilar de tanto mastigar as coisas, mas nós não temos prazer nenhum nas coisas espirituais, porque nós estamos comendo a coisa errada. Porque nós estamos procurando satisfazer o nosso coração com a coisa errada. Nós estamos buscando satisfazer o nosso coração com minúcias teológicas, com minúcias eclesiásticas, sendo que isso não pode satisfazer o nosso coração. O que vai de fato satisfazer o nosso coração é buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Então veja, nesse mundo nós não seremos plenamente satisfeitos da nossa justiça, mas isso não significa que a gente deve desistir. Em segundo lugar, eu não posso, porque um dia eu fui injustiçado, me tornar alguém que agora age opressivamente sobre outras pessoas. Pelo contrário, como um discípulo de Jesus, eu sou alguém que deve promover o bem-estar. E eu preciso ser alguém que procure me alimentar das coisas corretas do reino de Deus. Eu penso que Deus ele não deixa a gente na miséria, com fome. Na verdade, ele vai satisfazendo a nossa fome, né? Mas da mesma forma que todo dia a gente tem fome várias vezes e se alimenta várias vezes, assim também Deus nos alimenta várias vezes, mas várias vezes aparece outra questão que demanda a nossa energia e, consequentemente, vai gerar fome em nós. Então, se eu
estou promovendo uma reflexão para que a nossa vida seja mais justa, a consequência óbvia disso é que eu vou me confrontar com a minha própria vida e eu preciso buscar mais justiça na minha vida. Não para que eu compre Deus, né? Mas em conformidade com aquilo que Deus fez por mim. Então perceba, meu irmão, minha irmã, que é possível seguir bem, é possível viver bem num mundo onde as coisas vão mal, porque nós temos uma fome para satisfazer aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é concreto para a vida das pessoas. Então, enquanto nós vivemos num mundo onde as pessoas correm para lá e para cá sem saber o que fazer, nós temos uma notícia, nós temos um remédio para satisfazer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa apresentar o Evangelho para essas pessoas, para que a justiça de Deus satisfaça esses corações aflitos. Nós precisamos também acompanhar as pessoas para que a maneira como que elas vivem, a maneira como nós vivemos, né, de fato, manifeste quem Deus é, certo? E nós não podemos esquecer que, tendo paz com Deus e tendo uma maneira de viver em conformidade com a palavra dele, necessariamente eu vou me preocupar com aqueles que estão menos assistidos, seja através da fome, seja através de algum preconceito, seja através de qualquer coisa que as pessoas estão vivendo e que, de certa forma, isso prejudica a vida delas. Eu, como um cristão, vou me engajar nessas coisas para que a vida delas seja melhor. Então, a fome e a sede da justiça de Deus, ela é de todos nós. Todos os cristãos têm fome e sede de justiça. Nós podemos viver num mundo onde as coisas vão mal porque nós temos a resposta. Nós sabemos aonde é o celeiro que tem o alimento para satisfazer aquilo que é mais profundo em cada ser humano que habita na face dessa terra e que ainda vai ver. Eu espero que você esteja saciando a sua fome e a sua sede de justiça. Eu espero que você tenha paz com Deus. Eu espero que você tenha engajamento em causas sociais para que a vida de outras pessoas seja melhor. Ainda que a nossa não foi tudo isso, mas eu vou me engajar para que a vida dos outros seja cada vez melhor. Foi assim que Jesus viveu. É assim que eu e você devemos viver. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e que não falte para você o apetite, o desejo pelas coisas sagradas, pelas coisas que vêm do céu. Que Deus te abençoe.